Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Target, no YouTube. Eu sou o Bernardo Tavares Vaz, analista de negócios, consultor para o mercado imobiliário. A apresentação agora de um case de consultoria, estudo de viabilidade para o empreendimento com 4 casas duplex em uma região metropolitana de médio padrão de uma capital brasileira. O empresário solicitou o estudo para fins de análise de fluxo de caixa, mapeamento de concorrência, determinação da melhor estratégia de pagamento, precificação e análise de atratividade geral, sempre com olho na concorrência, né? E em função da arquitetura projetada. Diga-se de passagem, um projeto de alta qualidade, muito bem desenvolvido para o terreno, aproveitamento máximo eficiente possível, produto muito aderente para este mercado, tá? Não necessariamente que seja um produto bom para outras regiões da mesma cidade ou outras cidades, né, outros municípios, outros estados, mas para esse bairro, para esse município, para essa região, o produto é exatamente aquilo que o mercado busca, né, faltando, né, a gente precificar da forma adequada, né, de estabelecer a forma de pagamento, né, e desenvolver uma estratégia concorrencial para fazer frente, né, às iniciativas lá de empresários, né, de concorrentes ali da região. Muitos empreendimentos lá com o mesmo padrão, mesmo porte, mesma tipologia, né, uns melhores, outros piores. Esse aqui está na medida certa para poder entrar, né, mas é interessante a gente desenvolver esse estudo para ver se é atrativo, né, se esse empreendimento rende, né, aquilo que o empresário requer, né, em termos de retorno, né, especialmente com a Selic alta do jeito que está hoje. Um empreendimento de 25% já não é tão assim atrativo, né, quando a gente tem uma Selic na casa de 15%, né, com eventual possibilidade de obtenção de 110%, 115% do CDI numa aplicação financeira, né, ou até mesmo uma rentabilização maior em empreendimentos em outras regiões, né. Vamos fazer a análise dele, apresentar para vocês aqui o estudo de viabilidade. Aqui a gente calculou, tá? Esse trabalho foi um pouco mais detalhado. Eu fiz aqui para ele o cálculo da BNT, né, para a gente ter exatamente o custo calculado de forma precisa dentro do que pede a norma, né? Eu calculei aqui para ele a área comum, calculei as áreas comuns, não, as áreas privativas de cada unidade, o custo total de produção para o padrão especificado, né, e para aquela região, né, tudo calculado dentro daquele procedimento que é exigido por norma, né, apesar de estar R1 aqui, a gente tem 2 pavimentos, a gente chegou aqui num custo então, ó, de R$2 milhões, né, com 3.584 por área equivalente de construção, né, por metro quadrado de área equivalente de construção. Okay? Com esses dados e o cálculo do valor de venda, né, para esta unidade, dentro também da BNT, né, da 14653, né, a gente fez tudo aqui dentro do mais alto grau de precisão possível para esse ponto onde se encontra o empreendimento, né, projeto, implantação. Tá aí o terreno, a equação matemática está aqui, né, com precisão aqui de quase 100%, 97%, coeficiente de determinação. Aqui então a planilha, né, a nossa tradicional planilha de análise de viabilidade, onde a gente considera todos os fluxos de caixa. Todos. Não é só aquela conta de padeiro, venda menos terreno, menos custo. E aqui a gente considera tudo, impostos, em 2 regimes, o lucro presumido e o RET, né, a velocidade de vendas, o reajuste do valor de venda propriamente dito, né, a forma de pagamento que o cliente deseja operar. Ó, notem vocês aqui que são 10% de entrada e 25% em intermediárias. Isso aqui não é suficiente para bancar a obra, né, o custo da obra. Mas, dada a informação de que o cliente dispõe de um certo capital, a gente faz a conta dessa maneira, a gente determina um fluxo de caixa
o mais confortável possível, considerando entrada e intermediários, a serem pagos pelo cliente de forma direta para o incorporador construtor, e o saldo remanescente entre essa entrada e o custo necessário para se produzir a obra, né, ele é feito pelo próprio empresário. Então a gente dimensiona essa entrada e essas intermediárias considerando essas duas informações. O que o mercado consegue pagar, considerando o financiamento direto, né, e a disponibilidade de capital próprio que o cliente tem para fazer frente ao fluxo de caixa, né? Que a gente não tem aqui, ó, 10 mais 25 no decorrer da obra, entrada mais intermediárias, não são suficientes para custear a obra, vai faltar um pouco. E esse pouco ele é nos informado pelo empresário. Dessa forma a gente consegue dimensionar, considerando o capital próprio disponível, né, do próprio empresário, a gente consegue dimensionar, né, a tabela de vendas com entradas intermediárias até acabar a obra, né? Aqui, acabando a obra, o cliente consegue captar em nome próprio o financiamento bancário, né, na pessoa física, né? Depois do habite é possível, né, se contratar o financiamento na pessoa física. Tá? Aqui, então, como o cliente está financiando, ó, né, ele vai financiar, né, a construção, né, em parte para o comprador, né? Então a gente tem que cobrar um juro, né? Dada a Selic de 15% ao ano, a gente tem que cobrar no mínimo 1% ao mês e mais uma correção monetária durante o prazo de obra. Não cobrar juros do cliente, né? Isso aí é uma péssima estratégia financeira, porque você vai deixar de oferir 15% ao ano, né, na Selic, no mínimo 15%, né, e fazer financiamento para o cliente de graça, né, se você não cobrar juros. Aqui notem vocês que os custos de estruturação com a Caixa no apoio à produção estão zerados, né? Lembrando que estão zerados porque não há, né, financiamento bancário, né? Então aqui, ó, 10% de entrada, intermediários de 20%, o saldo, né, de capital de giro para custear a obra, né? Essa obra vai custar ali algo em torno de 70% do custo, então a gente tem aí do valor de venda, então a gente tem aí 10, 25, 35, os outros 35% o cliente, o incorporador é que vai bancar, né? Na medida certa, com uma margem de segurança ali do capital próprio que ele dispõe. Não há permuta, o terreno foi comprado já, custou 400 mil. Aqui a gente tem toda a estruturação relacionada ao terreno, estrutura de custos. Aqui os gastos de pré-obra, né? Eu não fiz estudo de massas, porque ele já veio, né, com o projeto pronto, a arquitetura já nos forneceu um projeto já bem detalhado, né? O estudo de viabilidade foi feito pela Target, tá? Aqui o orçamento também, tá? O registro da incorporação foi orçado lá no cartório do município, os quadros da BNT, tá aqui o preço normal, né? Mas eu não cobrei, né? A Target não cobrou, a gente fez para ele. Né? A publicidade meio digital, tá? Com 10 mil dá para se fazer essa publicidade durante 4 meses aí no ambiente digital, fazendo impulsionamento para quem pesquisou, né, casas duplex ou apartamentos ou casas, né, lá nesse bairro e nos bairros de entorno, né? Então cai diretamente, né, uma publicidade digital bem feita, ela custa muito barato e é muito efetiva. Os projetos complementares, ó, orçados em 14 mil, construção está aqui, ó, a gente orçou, né, lá na BNT. Custo já incorrido zero, não houve correção, não houve custo incorrido, né? Temos doação do terreno, né? A correção pelo INCC, tá? A gente precisa corrigir o valor de obra durante o período de obra. Aqui o custo de administração muito barata. O próprio cliente, ele é profissional da área, ele é o comprador, ele é o administrador de mão de obra, ele é o planejador, né? Ele é o engenheiro. E os custos finais aqui de limpeza de obra, habite, né, e etc., alguma eventual correção. E aqui, ó, agora precisa ver o custo do capital próprio. Né? Isso aqui, ó, eu acho que ainda está baixo. Né? Tendo em vista que você recebe aí na Selic, aí, né, qualquer produto aí atrelado a CDI, você recebe aí 110% do CDI. A gente está falando, então, sem tributar, né, sem tributar a renda fixa. Né? A gente tem aí 15% de Selic, mais 10% da Selic seria 1,5%, né? A gente tem então 16,5%, né, brutos. Né? Então esse é o custo considerado para ele aqui, por ele. Né? Eu não consideraria esse custo não. Então vou colocar aqui, ó,
esqueci de alterar aqui para fim de comparação. Ó. Vou colocar aqui CDI 14,95, Selic a 15, né? A gente está em julho de 2000. Ibovespa histórico de julho de 2025, o Ibovespa histórico dele é 14,67. A tenda tem época que dá 12, 13, tem hora que dá 20. Vou colocar ela aqui em 14, a última análise que eu fiz. A MRV estava com a rentabilidade muito baixa a última vez que eu analisei aqui. A consultora Cyrela tem um produto aí de alto padrão, né? Tem uma rentabilidade boa. Então, para fins de comparação, eu coloco aqui esses benchmark. Benchmark é um termo do mercado financeiro que chama é um marco de comparação, né? É um valor que a gente usa para comparar a rentabilidade de algum produto nosso de investimento com o que o mercado opera, tá? Então aqui, pessoal, o nosso fluxo de caixa, né, todo ele aqui de forma analítica desenvolvido aqui, né, nessa aba cenário central, a gente tem aqui mês a mês, né, conta por conta, né, todo o cenário de vendas aqui, ó, uma venda antecipada, né, depois uma venda lá no mês 11, bem conservadora, outra no mês 14 e uma venda lá no mês 19, né, 4 vendas. Né, eventualmente, né, tem empresários que vendem tudo antes de começar. Né, não é raro isso acontecer, desde que seja um bom produto, né, bem dimensionado a tabela de vendas, né, um produto com um marketing bem feito, né, um produto estrategicamente posicionado frente ao mercado. Né, para vocês terem uma ideia, sobre isso que eu estou falando, a gente coletou lá 17 dados amostrais. Tá? Isso aqui é a concorrência. Isso aqui é a concorrência dele lá no entorno, no mesmo bairro, casas duplex. Né? Área de 126 a um preço de 590. Área de 130 a um preço de 830. Né? A metragem quadrada está aqui, o preço por metro quadrado vendido. Ó. Os padrões de acabamento estão aqui, os estados de conservação, localização. Só com essa tabela, aqui, ó, isso aqui chama estatística analítica, né, a gente consegue ter vários insights aqui, várias informações. Você pode oferecer um produto com valor de mercado, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ó. A gente está precificando em 650 mil, a média de mercado é 687. A gente está colocando um produto com 130 metros quadrados, a média de mercado é 111. Só com essas informações aqui, você já tem um argumento muito forte para vender para o cliente. Você está vendendo para ele um produto mais barato, com área maior, com mais área, né, frente à concorrência. Você pode abrir para ele essa concorrência aqui. Ó. Você pode abrir todos esses dados, clicar link por link aqui e abrir. Né? Não tem problema fazer isso. Ele já fez isso. O cliente ele já pesquisou isso aqui. Ó. Quando ele faz essa pesquisa aqui, ó, né, ele vai olhar um por um, ele não sabe fazer análise, né, a descritiva, e depois com esses dados a gente faz a análise inferencial, né, que é, né, aquelas informações que eu mostrei agora há pouco. Né, isso aqui, ó, ele não sabe fazer isso. Né, a gente sabe, a Target faz. Né, o cliente não sabe fazer isso. O que ele sabe fazer é pesquisar, ele vai ver um por um, e você pode abrir um por um para ele. Abre um por um para ele, vai mostrar o que tem no mercado, por que seu produto está posicionado de forma melhor do que os outros, por que no final das contas ele precisa ter a percepção de que ele está fazendo um melhor negócio comprando de você. E você mostrando dados da forma que está aqui, você consegue convencê-lo de forma argumentativa com muito mais facilidade. Você está mostrando argumentos e comprovando o argumento. Okay? É assim que a gente faz. Ok? Muito bem. Deixa eu acabar então de mostrar para vocês aqui o estudo de viabilidade. Cenário de vendas bem conservador, tá? Bem conservador. Você consegue, você é empresário, incorporador, né? A gente consegue vender de forma mais rápida, né? Na planta. Você consegue vender. Tem colegas aí que eu mesmo já vendi 50% das unidades para um cliente na planta. Mas você consegue fazer isso. Né? Desde que você tenha um empreendimento bem posicionado e saiba comunicar isso para o cliente. Né? Tenha certeza de que quando ele chegar em você, né, para perguntar dados do seu empreendimento, ele já rodou toda a região, ele já tem esses números em mãos. Ele não tem da forma profissionalizada e muito bem argumentada, né, como a gente faz. Né? Então, isso chama inteligência de mercado, e vocês precisam ter essa inteligência se quiser competir de forma adequada. Né? Então aqui a gente tem o resultado financeiro no RET, o resultado financeiro no regime do lucro presumido.
os dois regimes tributários possíveis. Aqui a gente vai passando a todos os centros de custos, né? Todos eles fundamentados, orçados, tá? Muitos com base em experiência e muitos com base em cálculo mesmo, né? Na ponta do lápis. E aqui a gente tem, ó, VPL positivo, TIR de mais de 2% ao mês e um resultado geral sobre o capital próprio de 41,8% e anualizado de 20,54%. Tá bom? Razoável. Por que não está tão bom como outros empreendimentos que têm vídeos gravados aqui no canal, né, de 30, 35, 40, que ali tem concorrência, né? Ali é uma zona metropolitana, tem muita concorrência, tá? E você não pode colocar um produto no mercado com uma concorrência feroz, né, para esse produto, né? Mas tá bom, 20% não está ruim, né? Hoje não está assim tão bom porque você tem a oportunidade aí de render na renda fixa segura, né, garantida lá pelo FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito, né? Você tem lá a renda fixa garantida, né? Mas isso é um caso atípico, né? A Selic ela já esteve a 2%, né, lá no governo Bolsonaro, né? Hoje ela está 15%, né? Mas isso aí é um caso atípico, ela não vai ficar 15% por resto da vida, senão a economia brasileira acaba, né? Mas hoje, no cenário atual, né, hoje, né, não está tão atrativo assim, está mais do que, né, o mercado financeiro paga, mas não está tão atrativa assim, né? Mas considerando que o empresário vai tomar a decisão agora, e esse empreendimento ele só vai começar lá no ano que vem, né? Lá em janeiro de 2026, fevereiro, né? Pode ser que a taxa Selic caia, ela vai ter que cair em algum ponto, né? Mas se a decisão fosse hoje, né? Vamos considerar aqui, ó, né, o que a gente precisa fazer para melhorar esse empreendimento? 675 mil, vamos precificar ele em 680. Aumentar 5 mil por unidade. O resultado já vai para 21%. Né? Vamos reduzir o custo dele aqui em 10%. Vamos reduzir o custo dele aqui em 10%. Vou colocar 1.800.000. 1.800.000. 10%, uma redução de custo de 10% já acarreta um aumento na rentabilidade, ó, de 10% também. Ó. Não era 20 antes, né? Ele foi para 30, né? Era 20 antes, ó. Né? Era 20 antes, né? A gente tinha 21, né? Então é 21,24, né? Aqui, ó, deixa eu só colocar no percentual, né? 21,24 e a gente foi para 30, né? Ou seja, para uma redução de 10% no custo do empreendimento, a gente tem um ganho, então, de 30 menos 21, tem um ganho de 8,76%. Ah, mas como é que eu vou baixar o custo? Fácil, né? Gestão, né? A gente negociando, né? Tendo um orçamento executivo na mão, a gente tem listas de materiais, né? Uma lista de material bem feita, né? Ali com quantitativo de cimento, aço, né? Acabamento, parte elétrica, a gente pode comprar direto da indústria e logo de cara você já tem 7, 8% de desconto, né? Não tem o atravessador, né? Nós construtores, incorporadores, a gente compra direto da indústria, você não compra do varejo, né? Você compra no mínimo do atacadista, né? Do grande distribuidor da sua região. Então a gente tem um poder de compra, por ser construtor de TCNPJ, a gente consegue um bom desconto, né? O custo de obra orçado aqui pela BNT, com base em CUB, Sinduscon e Sinap, ele não leva esse custo é para o consumidor final, né? É um custo final. Para nós empresários, né, a gente compra com CNPJ direto da indústria, direto da Lafarge, direto da Intuscon, né, direto da Secris, a gente compra direto da indústria, né? Então você tem aí um bom desconto, e 10% é muito passível de se conseguir, desde que tenha gestão, né? Se não tiver gestão, esses 10% a menos ele vira 30% a mais, né? Tem muita gente aí que não tem processo definido de gestão de compra, né? De gestão de produção, descontrole financeiro, né? Acontece bastante. Tá bom, pessoal? Estou encerrando aqui para esse produto, ó, com custo de construção de 2 milhões, terreno de 400, a gente tem aqui, ó, uma necessidade de capital próprio da ordem de 1.800.000 e pouco, é bem menor do que o custo total de implantação do empreendimento, né? E aqui o break-even dele aqui se dá, por força do cenário de venda ser bem conservador, ele vai se dar lá no 25º mês.
Então vai gastando, 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 isso aqui é acumular, tá? Se você quiser saber mês a mês a despesa mensal, a exposição de capital próprio mês a mês, né, ela está aqui, ó, nesse dashboard aqui, mês a mês, 48 mil, 49. Naturalmente que se você vender mais rápido, né, o seu caixa, né, seu break-even, o seu caixa vai se tornando positivo, né? Pode ser que você faça 2 vendas aqui antecipadas, ó. Vamos dar uma simulada aqui, ó. 2 vendas antecipadas, lá no mês 6 você vende outra e lá no mês 11 você vende outra. Então aqui, ó, você está antecipando o fluxo de caixa, ó, 4 unidades. Então esse dashboard aqui, ele se reduz bastante, ó. Né? Esse fluxo de caixa, ele se reduz bastante. Você tem aqui várias entradas de recursos, né? Antes do empreendimento, você absorveu o recurso todo, né? Você tá vendo? Quanto mais você otimiza a entrada de caixa via vendas, né? Mais essa curva aqui ela vai se reduzindo, né? O break-even, o ponto de equilíbrio, ele vai chegando mais próximo, né? E a exposição de caixa ela vai se reduzindo. Tá vendo? Daqui para frente, ó, você já começa a operar no positivo. Se você vender tudo antecipado, as 4 antecipadas, né, você começar a receber dos clientes de forma antecipada. Né, você ainda tem aqui, ó, conforme a forma de pagamento, né, você recebeu antecipado, né, e vamos mudar também a forma de pagamento. Ó. Aqui também é uma outra forma de você simular, ó, 30% de entrada, 30% no decorrer da obra e 40% no final. Né? Olha como é que esse dashboard ele é otimizado. Você começa ganhando, ganhando. Aqui você vai expondo capital aqui a um máximo de 500 mil, ó, 591 mil. Isso aqui é a exposição máxima, tá? Isso aqui é acumulado. Aí você consegue fazer o custeio então, da obra praticamente com recursos de vendas. Né? É dessa forma aqui que a gente faz simulação. Ó, né? Com o financiamento direto com a construtora, né, você pode eventualmente receber todo o valor do empreendimento no decorrer da obra. Né? É assim que o banco financia. Né? Se fosse o banco pagando para você, você teria aqui 20% de entrada e 80% no decorrer da obra. Acabou a obra, acabaram os pagamentos. Né? Olha para você ver como é que isso aqui muda. Né? Olha só, tá vendo? Você trabalha só no azul, porque você recebe do banco, né? Mesmo, vamos revisar aqui o cenário de vendas, ó. Você recebe do banco o valor de venda no decorrer da obra. Né? Quem acabou a obra, acabou o recebimento das unidades que você vendeu ali com financiamento bancário, né? Apoio à produção da caixa. Então aqui o cenário, você começa bem mais confortável, você vê que a sua exposição ela vai diminuindo, diminuindo. Né? Aqui note você que o seu máximo aqui é aqui, ó, que aqui você tem um custo do terreno. Né? A gente tem que computar ele, já foi um valor gasto, né? Você pode fazer um cenário de vendas, ó, só vou tomar a decisão de iniciar depois que se eu vender 2 unidades no início, né, e uma vender aqui, ó, lá no mês 5, já bati as 2 lajes, ó, o empreendimento já tomou cara, levantei as paredes, ó, uma casa duplex dessa aqui, em 1 ano você faz essa obra, você vende a outra lá no mês 10, a última, olha como é que funciona, o fluxo de caixa, ele vai ficando bem mais suave para você, ó. Agora, vamos supor que você venda 3 unidades. Um bom empreendimento ele se vende rápido, né? Supor que você tenha essa sorte e a legislação permite que você tenha um prazo de venda durante 6 meses, né? Então, olha para você ver como é que fica fácil. Então, o segredo está em dosar valor de venda, custeio de obra ao longo dos períodos, né, mensais, né? Um cenário de vendas realista, né? Eu trabalho sempre de forma bem conservadora, né? Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja menos rápido. Tem empresas que lançam empreendimentos e vendem tudo em 1 mês, ainda tem cadastro de espera. Né? A gente tem que fazer esse estudo muito bem feito. Né? Eu trabalho de forma muito conservadora, por isso que eu apresentei daquela forma, dando os 20%. Né? Porque se tudo der errado, você vender de forma bem devagar, né? A obra, você não conseguir fazer gestão de custo dela e tal, você precisa saber qual é o limite pior possível para acontecer com a sua empresa. Né? Você vê ali gente simulando ali vendas lentas, custo da obra estável, sem redução, né? E sem vendas financiadas na planta, né? Via apoio à produção da caixa, né? Você tem um resultado de 20%. Não é um resultado confortável, né? Mas
ele ainda é positivo e superior à Selic.